Entre os 10 maiores países produtores de carne de frango, o Brasil foi o que menos cresceu nos últimos 5 anos. Segundo números do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com taxa anual de 0,5% ao ano, embora ainda sustente a terceira posição, logo atrás da China, que assumiu o segundo lugar em 2019. Bom, quem traz o panorama do setor de carne de frango é o consultor de agronegócio do Itaú BBA, César de Castro. Oi, César, bom dia. Prazer tê-lo aqui novamente. Bom dia, Renata. Um prazer enorme para nós. Obrigado pelo convite. Bom, esse relatório é muito importante e interessante porque ele traz esses fundamentos, esses elementos para a gente entender realmente o que vem acontecendo ao longo dos anos, né? Porque a gente sempre noticia aqui esses recordes de exportação, mas é importante entender o panorama, né? O histórico. E realmente, quais são esses fundamentos que trouxeram o Brasil nesta posição entre os que menos aí cresceram na questão de produção aí de carne de frango? Renata, tivemos um período aí, né, um pouco complicado de 2015 até 2020, né? Nós tivemos alguns problemas de exportação. O Brasil ele ficou um pouco para trás aí dos seus concorrentes, né? Principal aí aos Estados Unidos e também a China. Mas a China tem uma história própria porque ela investiu muito nos últimos anos para fomentar a produção de carne de frango para cobrir um pouco do déficit de carne suína desde o início da peste suína. Então, isso tem uma mistura de razões, que foi um menor dinamismo nas exportações, o mercado interno mais desafiador, a despeito de nós não termos tido gripe aviária, nada disso, tá? Então, esse estudo que nós fizemos, a gente fez um levantamento junto aos nossos clientes, né? E no sentido de identificar o que tem de planos de expansão, né, desse setor. Nós mapeamos uma amostra equivalente a 70% do abate nacional, sendo que as duas principais empresas, né, as líderes de mercado, nós não temos informações sobre possíveis expansões, embora é claro que elas não devam ficar paradas. E a gente detectou que se tudo for colocado de pé, em 5 anos a gente deve ter uma taxa de crescimento por volta de 3% ao ano, que é muito superior a por volta de entre 0,5% e 1%, que foi o que a gente cresceu segundo os números do USDA. Então, a gente nota que esse é um setor naturalmente vocacionado para crescer, né? Uma história enorme de sucesso no Brasil, de um aumento de produção, de um avanço enorme em diversos mercados. O futuro é muito promissor para a indústria de frango no Brasil. Só que a gente nota que o momento atual ele é muito turbulento, né? E ele exige muito cuidado com os planos de expansão. Então, nos deixou bastante surpreso o tamanho dessa expansão projetada, que a gente identificou em 3% ao ano, sem considerar as líderes. Então, se elas crescerem por volta de 1% ao ano, e deve ser mais do que isso, a gente vai para um crescimento de produção aí anual por volta de 4%. Então, a gente teria que, nessa projeção, a gente teria que exportar muito mais do que a gente exporta hoje para dar conta de absorver toda essa produção. Então, a motivação desse estudo foi basicamente dividir com o mercado o nosso entendimento de que o plano está bem agressivo de expansão, dado que o nosso histórico aí dos últimos anos, como você bem colocou, não é tão animador assim, né? A despeito de ser um setor de grande geração de emprego, divisas e um enorme sucesso no Brasil, tá? Isso é inquestionável. Exatamente, né? O bom é que você traz todo esse cenário de bastante otimismo, né, para o futuro. Claro que há esses desafios que a gente vê atualmente, principalmente em relação aos insumos, né, César? Em relação aos custos de produção, a gente noticiamos aí recentemente importação de milho transgênico lá dos Estados Unidos, já liberado para 12 países, agora chegando a partir do dia 1º de julho, já tem essa liberação para chegar aqui ao país, para tentar trazer um pouco de equilíbrio, né? Inclusive, esse foi um pedido da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, para realmente trazer mais solidez aí para o mercado, maior equilíbrio, né, com o que vem acontecendo atualmente. A gente tem, por um lado, grandes e importantes avanços na rentabilidade dos grãos, porém, a indústria de proteína animal fica realmente tendo ali que fazer as contas para tentar suprir todas essas necessidades, né? Então, isso é uma fase atual, mesmo com esse cenário, há um entendimento de projeções positivas, enfim, de mais equilíbrio de mercado, digamos assim. O que vocês avaliam quanto a esse momento atual, César?
Olha, mais de curto prazo, a nossa visão é que os preços deverão continuar subindo, tá? Da carne de frango e das outras proteínas também. Isso, primeiramente, começa pela entre-safra do boi, que vai ser muito forte agora. Isso deve ajudar as outras carnes a subirem também. A gente nota um bom fluxo de exportações, né? Apesar do bloqueio de algumas plantas aí pela Arábia Saudita, as exportações estão indo muito bem. E não há outra alternativa, dado que os custos de produção estão muito elevados e não devem acomodar tanto, tá? A gente acha que, apesar da liberação aí do milho transgênico poder aumentar um pouco a liquidez aqui e diminuir um pouco, eventualmente, a especulação e gerar uma oportunidade de algum volume adicional, a gente acha que isso não vai ter grande efeito sobre o preço, principalmente porque esse milho chega mais caro hoje, né, no interior do Brasil do que outras opções, né? A principal origem mais óbvia aí seria a Argentina, né? Isso já está acontecendo, a gente está trazendo cereal de lá, mas mesmo assim, por uma razão global, né, os preços em Chicago estão muito elevados, o balanço de milho global é apertado, então a gente não acha que tem grande espaço para uma acomodação muito significativa em que pese, e também por causa da nossa safrinha que sofreu bastante problema. Então, não é trivial, tá, o horizonte aí do ponto de vista dos custos. Então, os preços terão que subir, isso já vem acontecendo, e é daí que a indústria deve começar a ver um certo alívio. Mas, novamente, está um pouco distante, está ainda o preço da carne de frango em relação ao que precisaria, onde precisaria estar para enfrentar essa estrutura de custos muito elevadas. Então, infelizmente, aqui a história para o consumidor ela é inflacionária, né? A gente deve continuar vendo aí altas de preço, porque realmente não há como produzir frango com um milho tão caro sem repassar esses custos. Agora falando um pouquinho, né, como você mesmo citou há pouco, dentro do contexto da Arábia Saudita, a gente sabe, somos aí importantes exportadores para aquele mercado do Oriente Médio e a gente sabe da visão, Plano 2030 deles, de ser mais autossuficientes na produção de frango por lá e aí tirar um pouco dessa dependência do Brasil. Então, nesse sentido, a gente pode levar a acreditar que são questões, de repente, muitas vezes mais políticas, né, e nem tanto de segurança alimentar que levam a algumas dessas restrições, César? Olha, Renata, aí eu acho que assim, a Arábia Saudita, né, me lembra um pouco a história da Rússia com os suínos há alguns anos atrás. Eles sinalizaram claramente que queriam investir na produção local, o objetivo é ser menos dependente de importações, né? E, obviamente, buscam razões para reduzir o volume de importação. Então, eu não acredito que a gente tenha assim, um grande futuro, né, nesse mercado, dado que é um desejo deles fomentar a produção lá, que é mais cara, tá? Nem faria tanto sentido assim, seria mais óbvio importar, mas é um desejo do país, então a gente vai ter que encontrar outros caminhos no chamado mundo árabe, né? Vale dizer que a exportação de carne de frango toda nossa para os países árabes, e aí são 25 países, né, muçulmanos, esses países eles representam 40% de toda a nossa exportação. Então, temos que buscar aí, né, e eles têm uma característica, né, de um produto bastante específico, que não é simplesmente direcionar no mercado doméstico, né? Você precisa buscar canais mais específicos aí e tem candidatos. Mas é um problema de curto prazo, porque a Arábia Saudita é o maior destino, né, desses chamados países árabes aí, e que por volta de 30% desses 40%, então é muita coisa, mas acho que vale dizer aqui que tá fluindo bem, tá? Esse embargo, até o momento, ele não fez grande pressão aqui no mercado interno, e uma evidência disso é que os preços estão evoluindo, né? Então, acho que um outro elemento importante é que os preços em dólares devem continuar subindo também, isso ajuda bastante, né, a gente a tirar um pouco a pressão do setor, que mesmo as exportações não estão com um spread muito confortável, mas, por outro lado, a gente tem uma leitura de câmbio aí para o final do ano um pouco mais apreciado, que é um ponto de atenção para qualquer setor exportador, tá? Então, o Itaú tem o câmbio previsto aí de 4,75 para o final do ano, que é um pouco apreciado para os padrões atuais, né? Então, significa o quê? Que nós vamos ter que aumentar ainda mais os preços de exportação para fazer frente a essa apreciação cambial, que obviamente significa menos receita em reais. A gente teve aí
um ano começando de maneira bastante interessante, né? Com essa alta expressiva aí do dólar no sentido das exportações, dos embarques. E o que leva vocês a pensarem aí numa taxa um pouquinho menor, né? De 4,75 agora no segundo semestre. Seria justamente essa retomada, né, da economia, o andamento da vacinação, né, no mundo todo. O que poderia levar a acarretar nesse dólar um pouquinho mais arrefecido? Olha, exatamente isso. É uma leitura de um mundo caminhando, né, para um momento melhor com as vacinações acontecendo. É claro que tem um cenário alternativo que ninguém sabe se pode acontecer, que seriam novas variantes voltarem, né, e a gente retroceder nessa história da pandemia. Não é o cenário base, a gente acha que caminha para melhor. Os números internos aqui, os nossos desafios têm sido, até certo ponto, conduzidos, né? O PIB se mostrou um pouco mais forte aí no primeiro tri do que as previsões. O pessoal da área de macroeconomia tem um indicador de atividade que mostra que a atividade está acelerando. E a nossa questão fiscal, que é sempre importante para a formação de preço de dólar, ela está ligeiramente mais controlada aí com a melhora dos números do PIB, né? Então, você tem o denominador aí ajudando, então você tem uma leitura um pouco melhor, né, na nossa relação dívida-PIB, que é a questão fiscal, e que desenha um cenário de um dólar aí, o real mais apreciado, né, para o final do ano. Então, acho que é uma mistura do global, né, todo aí, e também uma retomada nossa aqui que é razoável, né, uma retomada econômica depois de um grande tombo ano passado. Então, acho que isso constrói essa perspectiva aí de uma apreciação cambial um pouco maior do que a gente tem hoje. Certo. Para a gente fechar aqui, eu gostaria de perguntar sobre a expectativa do Plano Safra. A gente sabe que outras instituições financeiras têm essa disponibilidade também de crédito e o plano de hoje acaba sendo um balizador para todas, né? Como é que vem nesse sentido por parte de vocês? Olha, super otimistas, né? O banco está super preparado para cada vez mais ocupar o espaço que vem reduzindo, né, do financiamento público, dado que o agro tem crescido bastante e obviamente, o desejo também do governo de que o setor caminhe mais apoiado aí na iniciativa privada e o crédito fique mais direcionado para produtores pequenos e médios. Então, estamos super preparados aí, super otimistas com esse ano, né? Claro que a gente teve alguns percalços aí por conta da chamada crise hídrica, que reduziu bastante a produção de várias, né, dos setores aí, culturas perenes e o caso do milho safrinha, mas deve ser um ano bem forte, tá, em termos de geração de renda aí, o chamado valor bruto da produção deve ser bem expressivo. Nós temos notado também os nossos clientes, né, bastante otimistas e buscando maneiras de expandir seus negócios, e para isso nós estamos super preparados aqui e acreditando e querendo estar juntos, né, abraçados com o setor para poder oferecer as melhores soluções. Perfeito, então, César. Obrigada, viu, por sua entrevista. Até uma próxima oportunidade de conversa.